da ressaca literária é um problema sério que todos os leitores passam sempre. E eu estou passando por um período um pouquinho difícil, meio de ressaca, né? E já faz 2 meses, então... É isso aí. Hoje seria um vídeo para eu mostrar todas as leituras que eu fiz em julho. Só que eu não fiz muitas leituras em julho. Eu meio que juntei junho e julho e fiz as mesmas leituras durante 2 meses. Então, eu vou mostrar as leituras que eu fiz entre junho e julho. Beleza? Vou começar falando de um livro que eu li recentemente. Eu comentei aqui também recentemente no penúltimo vídeo, que é Madame Bovary. Eu li ele em conjunto, então foi uma leitura que, mesmo em conjunto, ela custou a andar, e foi uma leitura que me deixou ainda mais na ressaca, me atolou ainda mais. Então, não me afeiçoei ao livro, não me afeiçoei aos personagens. Na verdade, eu senti muita pena do personagem principal, masculino. E eu odiei a protagonista do livro. Quem já leu vai entender o que eu estou dizendo. Mas Emma Bovary é uma personagem extremamente difícil de definir, inclusive. Basicamente, ela tem ambições na vida, então, mesmo se casando, né, na época as mulheres eram, né, obrigadas a se casar e tal, aquela questão bem opressora. Então, ela se casa com um cara lá e tal, e daí ela não tá satisfeita com a vida que ela leva e tal, só que essa pessoa com quem ela se casa gosta dela. Mas mesmo assim ela não se importa, e daí ela tem ambições, ela quer, sabe, outras coisas na vida, e pra isso ela acaba passando por cima das pessoas, e daí, enfim, não rolou muito pra mim, não gostei. Mas é um livro aí, um classicão, né, que é importante, e daí eu li assim mesmo. Vou falar de uma leitura boa que eu fiz entre junho e julho, na verdade acho que foi mais julho do que junho, mas foi um romance de época. Eu ainda não conhecia essa autora, e daí eu fiquei bem felizinha porque a narrativa da autora me pegou logo no início da história. E aqui a gente tem um clube de sobreviventes, né? Uma coisa ali meio diferente. Então eu tô falando do livro Uma Proposta e Nada Mais, do Clube de Sobreviventes. Esse aqui é o primeiro livro, da Mary Belloc, não sei como é que fala. Então, aqui a gente tem alguns personagens, a gente conhece alguns personagens desse clube, todos eles na verdade, e é interessante porque a autora que não foca no romance inicialmente, não tem aquela coisa de tipo, eu vi e me apaixonei, muito pelo contrário, é um romance extremamente bem construído, que custa a desandar, mas a gente vai conhecendo os personagens enquanto isso, os dramas desses personagens que são extremamente emocionantes. Então eu gostei demais, uma narrativa muito gostosa e fluida. Ainda não fiz resenha lá no meu perfil, porém vai sair, então quem quiser saber mais dessa história, fique de olho aí. Eu li também entre junho e julho, que eu não sei muito bem dizer quando foi que eu comecei, quando foi que eu terminei. O Pecado, provavelmente você já viu ele passando pelo seu feed lá do Instagram, porque está sendo muito falado e muito bem falado, inclusive. Então ele é do Wellington Budin, não sei também se é assim que pronuncia, mas logo na capa a gente tem Ninguém é tão inocente quanto parece, e tem uma capa sensacional. A edição tá simplesmente perfeita. Eu tenho aqui uma... Como é o nome? Daí tem, sabe? A edição tá simplesmente incrível. E aí, o que acontece? Eu comecei a ler, mas, né, como eu disse, eu estava num processo difícil, eu também me mudei durante junho e julho, maio, junho, não sei. Então, foi uma mudança, assim, na minha vida, e daí eu meio que parei as leituras, os livros estavam encaixotados, então eu custei a ler por causa disso. Mas o livro tem uma narrativa que te prende logo de início, porque aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é o vilão, que a gente não sabe quem é, narrando a história.
Então a gente tem uma personagem que é assassinada, uma jovem, nova, bonita, né? Que as pessoas acreditam que é uma pessoa muito boa e tudo mais. E aí a gente vai conhecendo, assim, um pouco dessa personagem, se ela é boa, tão boa quanto parece ou não. O que de fato acontecia ali na vida dessa personagem e o que levou com que este vilão, né, assassinasse essa pessoa. Temos aqui muitas questões religiosas, bem forte assim, uma questão religiosa bem bastante crítica, digamos. Então, essa é a principal visão do que eu peguei assim do livro, sabe? Que ele tenta mostrar pra gente. A questão do pecado é muito forte e assim, é muito interessante a forma como o autor conduziu a história, porque a gente tem vários pontos de vista, sabe? Então, temos o capítulo que ele narra, que a gente não sabe quem é, e temos o capítulo que outros personagens vão narrando, e nada nessa história é o que parece, de fato. A gente desconfia de todo mundo, a gente não acredita em nada, e daí tem umas coisas loucas que vão acontecendo, que a gente vai descobrindo. Enfim, é muito bom, eu gostei demais. Outro livro que eu li nessa transição de junho e julho foi uma fantasia, ficção, uma coisa meio louca, mas que eu gostei demais. Aliás, essa leitura foi uma leitura que me ajudou a dar um gás, assim, a ter mais vontade de ler, porque eu estava meio parada. Extemporâneo, que eu também citei já em alguns vídeos aí. E, gente, esse livro aqui é sensacional. Também é um nacional. Essa edição tá lindíssima, da editora Presságio. Aí veio aqui com essa nota, ó, que eu usei como marcador, porque eu acreditei que fosse isso. Ai, calma aí, não vou conseguir mostrar muita coisa. Mas enfim, a edição tá linda. Enfim, basicamente a gente tem aqui um personagem ou uma personagem que cada vez que acorda num novo ambiente, em um novo mundo, em um novo ano, em um novo tudo. Então ela, inclusive, pode até ter sexo diferente, orientação sexual diferente. E é isso. Então imagina como seria você simplesmente dormir homem e acordar mulher, dormir no Brasil e acordar, sei lá, na Índia. Então é isso que a nossa personagem vive. E então ela repete o mesmo dia sempre, toda vez que dá meia-noite e tal, ela dorme e tudo mais. Quando ela acorda, ela já é outro ser. E aí ela tem que lidar com todas as consequências que é aquela nova vida que aquela nova vida traz para ela. Temos várias questões políticas sendo tratadas nesse livro que eu achei extremamente legais, e críticas sociais, e várias coisas assim. A gente tem questão também de sexualidade e de várias coisas que vão acontecendo, porque essa personagem ela é obrigada a lidar com várias coisas que acontecem na vida dela, que ela não faz a menor ideia do que de fato é. Então, assim, ela não lembra muita coisa depois de um tempo, mas assim que ela acorda, ela consegue relembrar tudo o que aconteceu na sua vida passada, no caso. Então, ela teve a excelente ideia de anotar isso em um diário, e é assim que ela guarda quem ela foi e quem ela é hoje. E em algum momento da vida dela, os seus mundos acabam se chocando, e daí a gente tem as realidades dela se chocando, e a gente não sabe mais o que é ficção, o que é realidade, e é uma coisa muito, muito, muito louca. Eu amei, simplesmente amei. Muito bom mesmo, a narrativa é excelente, conversa com o autor. Enfim, super recomendo a leitura. E eu li um outro livro também, acho que foi no final de junho, ou início de julho, não sei. Mas foi também um livro que super me ajudou. Outro livro que eu li entre junho e julho, não sei muito bem, também li em parceria. Então, é um livro que eu tinha começado a ler há um tempo atrás e eu não consegui, né, dar continuidade ao livro. Acho que por causa da hype que tava do livro, então eu meio que abandonei. Tô falando de Pequenas Grandes Mentiras. Sim, você conhece esse livro, já ouviu falar muito desse livro, a hype desse livro aqui é muito grande. Então, inclusive por causa da série, né? Então temos aqui a Liane Moriarty, né? Bom, todo mundo sabe mais ou menos o que acontece nesse livro aqui, mas basicamente aí temos um assassinato, um possível acidente, um possível assassinato, não sabemos, mas que acontece num evento da escola de pais e alunos e tudo mais, e dentro de uma confusão alguém morre. E daí a gente precisa entender aqui
se alguém matou e quem foi que morreu. A gente não sabe quem morre, a gente não sabe quem mata, ou se alguém de fato mata alguém. E aí a gente tem toda uma história, uma perspectiva, uma criação fantástica que a Liane cria, um mundo extremamente, nossa, muito bem construído. O livro é muito bem construído, muito bem escrito. Então temos a vida de todos esses personagens sendo desventada aos poucos, bem vagarosamente, e ao mesmo tempo a gente tem a investigação da polícia, bem pouquinho, né? Mas a gente tem. Eu gostaria, inclusive, de ter tido mais contato com isso, mas tá de boa. O livro não era, o foco do livro não era esse, embora tenha esse mistériozinho pra gente tentar resolver, que foi muito interessante, eu gostei demais. Então, é isso. Então, a gente tem aqui várias questões sendo tratadas, questões familiares, questões de abuso, de casamento, questões de agressão, violência doméstica. Muitos assuntos são tratados aqui e você fica refletindo depois sobre isso. Enfim, eu gostei demais e super recomendo a leitura e tá aí na minha lista de livros nessa transição de junho e julho. Bom, é isso. Foram esses os livros que eu meio que li, que eu me lembro de ter lido, pelo menos. Bom, me conte aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu em julho e o que você costuma fazer quando tá de ressaca. Você lê um livro favorito? O que você faz? Porque eu meio que tô precisando de dicas. E é isso, deixa seu curtir se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui porque a gente precisa da sua inscrição nesse canal. Até o próximo videozinho. Tchau!